Oi, 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 sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live aqui da Uma Universidade. E hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre um tema bem especial, que é sobre a constelação familiar. É isso mesmo. Como estão vocês nesse lindo domingo à tarde? Se divertindo? O que que vocês estão fazendo aí? Me contem, eu quero saber. Muito bem, então estou aqui só aguardando o professor Luciano entrar para a gente começar a nossa conversa. Muito bom, deixa eu ver aqui. Entrando aqui o professor Luciano. Deixa eu ver. Me contem aí onde é que vocês estão. Estou aqui dando ok para entrar, assinando. Peraí, peraí. Eu já dei ok, Lu. Se você tiver aí, me dá um oi aí para eu já poder te aceitar. Já dei aqui ok para você entrar. Vamos ver se vai dar certo aqui. Ótimo. Muito bom. Oi, Lu, se você estiver aí, vê se você está seguindo uma universidade. Se você não estiver seguindo uma universidade, acho que você precisa seguir para poder eu te chamar aqui. Eu já te dei ok, mas não está entrando. Aí preciso só ver o que está acontecendo aqui, tá bom? Deixe-me ver. Vamos ver se agora vai dar certo. Estou aqui tentando só conectar. Estou seguindo sim, o Luciano está falando. Ok. Oi, agora foi. Agora foi, vamos ver. Eu não estou te vendo aqui. Deixa eu Certo? ver. Eu só estou Eu ouvindo você. estou aparecendo na telinha de baixo aqui. É, Ah, é? Pois é, que estranho. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. eu estou Deixa aqui eu na ver. telinha. Ah, eu não estou te vendo, mas eu vou te olhar aqui na outra tela. Vamos lá tentar. Vocês estão vendo, tecnicamente, quem está aqui assistindo a gente está ouvindo e vendo a tela normal? Como que vocês estão? Boa noite, sejam bem-vindos. Deixa eu só arrumar as questões técnicas aqui, a gente já começa a nossa transmissão aqui. Deixa eu me ver na outra tela aqui, se está tudo certo. Ah, muito bem, agora estou te vendo aqui na tela. E aí, Luciano Alves, como está Tudo você? bem, e você, como é que você está? Maravilha! Vamos lá. Maravilha. Vamos lá, então, começar nosso bate-papo aqui, nossa conversa sobre a constelação familiar, como que estão as coisas, né? O que que é que a gente está fazendo juntos, nossa parceria na Universidade. E aí, vocês todos que estão aqui na Humani, né, vocês quiserem fazer perguntas sobre esse tema, é bem importante que a gente também estabeleça, né, as perguntas, vocês podem colocar ali no ponto de interrogação, porque aí eu não vou perder as perguntas. E aí, Lu, me conta aí, o que você está fazendo nesse domingo à tarde? Caramba, é um dia de preparação para a viagem de amanhã, né? Arrumando mala, arrumando as coisas, juntando documentação. Amanhã estou indo para a Espanha, vou fazer o caminho de Maria Madalena e uma jornada mesmo de autodesenvolvimento que eu há muito tempo tenho planejado para agora só com o tempo agora para fazer esse movimento despertar um pouco mais. Eu sempre me dou de presente
possibilidade, 1 ou 2 vezes por ano, de fazer uma viagem de autodesenvolvimento pessoal. É sempre Ah, importante. mas você vai num grupo? Tá levando um grupo ou você Eu estou tá mais mesmo? de um grupo. Muito bom. E é sempre bom, né? Uma viagem para fora sempre representa uma viagem para dentro também, né? E aí, dentro da nossa jornada, é importante isso, né? Uhum, com certeza, absoluta. Então, bora lá. Então, hoje, o nosso tema é sobre as constelações familiares e o que tem a ver, né, hoje, nos dias atuais, né, o trabalho que é muito importante, na minha opinião. Eu, por exemplo, posso afirmar que eu sou uma pessoa antes de conhecer a constelação e uma outra pessoa após a constelação, né? E aí, Luciano, o que é a constelação, assim, da onde vem, né, essa modalidade de trabalho e como isso entrou na sua vida? Caramba, é uma longa história. Eu, como neuropsicólogo há mais de 20 anos, eu passava por um processo de crise existencial da minha profissão, né? Ou seja, da forma de fazer. E, de repente, eu conheci o campo das constelações e isso ampliou muito a minha capacidade de me perceber e de perceber o que estava em torno de mim, né? Para além da teoria, existe um fenômeno que eu desconhecia e isso fez toda a diferença na minha vida também, né? Eu pude, de alguma forma, ressignificar a minha história, ressignificar a minha profissão, a minha vida e pude, trazer uma oportunidade, me dar uma oportunidade de começar a fazer diferente, né? E é incrível porque eu amo fazer o que faço. Já são mais de 2.500 alunos formados no mundo inteiro, né, dentro do Instituto. E é um prazer muito grande poder partilhar com uma universidade essa parceria de formar uma turma inicialmente junto com você. Eu sei que vai agregar muito as pessoas que forem fazer, vai agregar muito saber da própria história, ou seja, ser facilitador da própria história, isso vai agregar muito valor, né, e muita sabedoria para as pessoas. Elas vão poder, além de aprender sobre elas, aprender uma técnica e poder, talvez, fazer isso uma profissão, por exemplo, né? E é uma das terapias que mais crescem no mundo, não é só no Brasil, mas no mundo, né? Então, a gente está demandando ainda de bons profissionais, boas pessoas que queiram aprender sobre elas, aprender sobre a abordagem, aprender e aplicar isso de uma forma muito única. E é importante que a gente possa aprender de uma perspectiva mais segura, né? E com um nível de experiência que seja possível transmitir. Então, essa parceria surge com o movimento de trazer mais uma formação e trazer uma formação dando continuidade àquilo que a gente já faz há mais de 18 anos nessa área, né? E trazer isso em uma perspectiva com a parceria, na verdade. Então, vamos tocar fogo nesse negócio aí, porque eu sei que vai ser uma turma incrível, onde as pessoas vão se transformarem e transformarem a vida de pessoas. Então, a ideia, né, que a gente está fazendo agora, trazendo para a Humani, né, essa parceria com o Luciano, com o Espaço Ila, é justamente para trazer essa metodologia, né, que foi desenvolvida pelo Luciano, né, e aí junto com a equipe dele, para que a gente possa, então, trazer mais essa abordagem, que é a abordagem da constelação, né, a forma, né, de trabalhar a constelação. Ela é única porque nasce através de Bert Hellinger e através de Bert Hellinger, então, se espalha para o mundo todo, né? E aí, quando você conheceu a constelação, me fala aí, você conheceu, assim, como uma curiosidade ou foi mais, assim, para você trabalhar algum conteúdo seu específico, num primeiro momento, assim, já que já faz tanto tempo, 18 anos, né, que você já trabalha com isso? Então, eu fui por uma curiosidade, a convite de uma ex-namorada minha. E quando eu cheguei lá foi algo impactante para mim, porque eu olhava para aquilo tudo no início e dizia: que palhaçada é essa, né? Que brincadeira é essa? Que teatrinho é esse que estão fazendo aqui, né? E de repente eu entrei como representante do campo, sem saber o que eu estava representando, sem saber o tema da pessoa, e algo tocou o meu corpo e eu até brinquei na hora assim: saia desse corpo que não te pertence, porque eu estava totalmente
envolto de uma emoção que não era minha. Eu comecei a falar para a menina, a cliente, a constelanda, e a consteladora mandava pela boca, ela dizia, é meu pai, e eu dizia, você tá louca, eu não sou seu pai. E depois eu fiquei sabendo que ela estava constelando a relação com o pai dela, que não reconhecia a paternidade, né? E aquilo me tocou muito, porque, caramba, como pode acontecer isso? Eu estava sentado ali, julgando o processo, de repente, quando eu entro no campo, o fenômeno acontece em meu corpo com uma outra pessoa. Então, isso me tocou bastante. E eu falei para mim mesmo, pô, agora eu posso brincar com a escolinha do Harry Potter, né? E fazer os movimentos acontecerem de uma forma mais própria, de verdade. Porque eu tinha aprendido já antes, passei pela psicologia, administração de empresas, passei por várias pós-graduações, vários cursos, coaching, PNL, hipnose ericksoniana, psicologia positiva, neuropsicologia, e não tinha feito constelação ainda. E aí eu compreendi que a constelação ela tem um respaldo, né, todo teórico dentro dessas abordagens diversas que eu já tinha estudado. E isso fez toda a diferença, porque eu vi toda uma teoria sendo movimentada através do fenômeno, né? As constelações, o Hellinger, que é o pai das constelações, Bert Hellinger, o pai das constelações, ele estudou muito tempo psicanálise, análise transacional, psicoterapia sistêmica e familiar, teoria primal, a própria filosofia do Martin Buber, relação eu, tudo e isso. Ele perpassou por todas essas escolas que eu já tinha, de alguma forma, estudado, mas não tinha ainda o conhecimento desse fenômeno, né? De como que o movimento do corpo, através das relações, trazem significados, imagens e possibilidades diferentes da pessoa se ver e, ao mesmo tempo, ressignificar um trauma, uma dor, uma dificuldade de uma forma muito breve, né? Isso me tocou muito, porque eu uso constantemente as constelações em mim, né? E eu percebo quanto isso faz diferença na minha vida a nível de percepção. Quanto mais eu faço um movimento na direção das constelações, mais ela amplia a minha percepção de mim mesmo, né? O nome constelação familiar é uma tradução errada da palavra Family Aufstellung, que é uma palavra em alemão que foi traduzido para o inglês, do inglês para o português, mas a palavra Family Aufstellung representa, significa posicionamento familiar, postura familiar, né? E qual é o meu lugar diante do meu sistema? Por quê? Porque geralmente estamos fora do nosso sistema. E por estarmos fora do nosso sistema, vamos viver conflitos alheios, projetados nas minhas diversas relações, né? É como se o fato de eu ter o meu pai, a minha mãe e eu como filho, muitas vezes o conflito deles faz com que eu inconscientemente, por exemplo, como menino, possa me colocar no lugar do meu pai, ao lado da minha mãe, né? E quando acontecem movimentos inconscientes como esse, a gente está fora do lugar. E quando a gente está fora do nosso lugar, a gente perde força. Ao invés de ter a capacidade de poder fluir na nossa própria história, na nossa própria vida, né? A gente não consegue muitas vezes porque a gente está impregnado inconscientemente dessas memórias e informações aprendidas do meu sistema parental, pai e mãe, que faz com que eu não consiga viver a minha própria história. Então, tudo isso é algo incrível, porque as constelações nos promove essa possibilidade de a gente encontrar com mais brevidade e segurança qual é o meu lugar de verdade, que é apenas ser filho dos nossos pais, mais nada, né? Então isso é incrível. E o Hellinger, ele traz essa possibilidade filosófica, porque constelação familiar não é uma terapia, né? É uma filosofia e também existe o que a gente chama de filosofia clínica. E a filosofia clínica, ela tem um nível de intervenção, toda intervenção tem um processo a ser compreendido, né? E traz de verdade uma nova postura. Eu sempre falo em postura sistêmica, né? A gente vai estar sempre dentro de um processo de uma nova postura sistêmica. Então é incrível esse movimento de constelação familiar. E para falar mais dessa forma, né, que o Bert Hellinger ele traz para a gente, né, e ele fala das ordens do amor, né, que é uma das coisas que eu queria estar conversando hoje com você,
para a gente entender um pouquinho melhor, assim, como que se constitui, né? Se constitui na verdade, a constelação. Lógico que a constelação ela tem várias bases, como você já falou, mas uma delas que a gente sempre deve observar quando a gente aprende a constelação são as ordens do amor, né? E você pode falar um pouco mais sobre as três principais ordens? Sim, é um dos pressupostos básicos das constelações familiares propostas pelo Hellinger, dentro da sua experiência de testagem, né, dentro do campo. Ele passou por níveis de percepções que a gente chama de consciências. E essas consciências, ele fala sobre a consciência pessoal, a consciência coletiva e a consciência espiritual, né? Dentro desse campo de manifestação. Ele começou lá atrás, dentro de uma perspectiva muito no campo da consciência pessoal, onde ele, como terapeuta, posicionava os representantes, falava não se mova, apenas olhe para o lugar que você sente que deve olhar e mais nada. Ali era uma imagem que era trazida para o cliente e ali ele falava, vamos ficar por aqui. E ele traz uma outra perspectiva, que foi um outro nível de forma de fazer constelação, que é o que chamou de consciência coletiva, onde começa o fenômeno da movimentação, né? Ali começou um processo de um outro nível de consciência. Ele falava que a consciência coletiva ela puxa a consciência individual para um nível de reintegração de tudo aquilo que foi excluído na consciência pessoal. Então, a consciência coletiva traz essa perspectiva de reintegrar partes fragmentadas da consciência pessoal. E depois, um terceiro nível de constelação, que foi a consciência espiritual, onde ele começou a ter um nível muito mais breve, por exemplo, da prática, né? Geralmente ele usava 2 pessoas apenas, mais nada. Então, eu acredito que se ele estivesse vivo, ainda ele teria um quarto nível de percepção no campo da experiência. E baseando-se nessas consciências, surge o que a gente chama das ordens do amor, né? As ordens do amor como um princípio de lei básica para que as relações fluam. Ele falava que para que existisse amor adulto, amor verdadeiro, era necessário que a ordem viesse primeiro, né? Antes do amor, existe a ordem. Se não houver ordem, não existe amor adulto. Vai ser sempre uma perspectiva de amor infantil, né? E ele fala que todo processo hierárquico e dentro da ordem também é essencial para que haja um princípio de vida adulta. Ou seja, existe uma hierarquia. Pai, mãe e eu, filho, né? Eu venho depois desse sistema. Esse sistema é maior do que eu. Hierarquicamente veio antes do que eu. Esse sistema me deu a vida e traz essa perspectiva de dizer que eu sou uma continuidade da vida e eu sou pequeno diante dessa história toda que aconteceu antes, né? E que existe uma ordem, por exemplo, uma ordem de chegada entre os irmãos. Primeiro irmão, segundo irmão, terceiro irmão, quarto irmão, né? E se isso é rompido como uma lei, que chama de lei do amor, né? Ordens do amor, isso gera uma desordem. E essa desordem faz com que a gente saia do nosso lugar. Por exemplo, eu vá para o lugar do meu pai, ao lado da minha mãe. Consequentemente, eu saio do lugar de filho. E eu acabo que gerando um nível de confusão, de conflito, né, inconsciente, na minha perspectiva de vida. Muitos filhinhos da mamãe têm essa característica de estar casado com a mamãe, né, no lugar do papai. Excluem o pai, excluem o masculino, casam com a mãe e vão ter dificuldade de se vincular a uma outra mulher, por exemplo. Vão ter dificuldade em ganhar dinheiro, vão ter dificuldade em prosperar, por exemplo, né? Por exemplo, é diferente da filhinha do papai. A filhinha do papai ela ganha dinheiro, né? Mas geralmente as filhinhas do papai são traídas. Elas têm porque elas têm um vínculo muito forte com a função pai, por exemplo, né? Então essas desordens geram o que o Hellinger chamou de amor infantil, amor cego. E à medida que a gente vai ocupando o nosso lugar de volta, que é ser filho, especificamente na relação, a gente entra em contato com o princípio do amor adulto, né? E aí, dentro desse amor adulto, ele fala que é o essencial para que haja um processo de continuidade da vida de forma leve, orgânica e prazerosa. Então, dentro das ordens do amor, existe a primeira ordem, né? Ou seja, a primeira lei, que é hierarquia e ordem, dentro desse movimento maior. Uma segunda lei dentro das ordens do amor é o pertencimento. Ele fala que todos nós, indiscutivelmente, pertencemos à história, pertencemos ao clã, pertencemos ao nosso sistema de origem.
Quando algo está fora do lugar, ou seja, está em desordem, houve um processo de rompimento da hierarquia, eu gero um movimento de me colocar no lugar de um excluído do sistema, né? E essa exclusão do sistema provoca um nível de desencontro, desarmonia, desalinhamento, que vai gerar níveis de processos de adoecimentos e sintomas, por exemplo, né? Todo sintoma e doença está muito conectado a excluídos. E esses excluídos estão, de alguma forma, no espaço-tempo, como memória celular dentro de cada um de nós, né? Não é uma alma penada que está por aí vagando e que de repente aparece para que eu possa, né? Eu vou incorporar aquela alma, aquela história. Não, não é isso. É uma memória celular de verdade. Isso aí a gente explica bastante no primeiro módulo, justamente para que você possa compreender que constelação familiar não é e nunca foi nenhum tipo de religiosidade. Ela integra todas as formas de religião, né? Porque isso faz parte da história da humanidade, mas não tem absolutamente nada a ver com nenhuma religiosidade. As pessoas confundem muito isso, né? E esse processo nos coloca como um movimento de necessidade de pertencer o tempo inteiro. Muitas pessoas que aprenderam que amor de mãe é algo que cobra, é algo que dói, é algo que é difícil, né? Crescem com esse movimento na vida, muitas vezes, e aí o pouco que elas receberam se tornaram muito para elas, né? E esse campo de experiência faz com que a criança, principalmente 0 a 7 anos, estabeleça um movimento de dizer assim: a minha mãe não me ama, a minha mãe não me amou. E eu acabo excluindo a minha mãe. E quando eu passo pelo processo de exclusão da minha mãe, como filho, né, ou filha, eu vou gerar níveis profundos de dificuldades com dinheiro, por exemplo, com sexualidade, com relacionamento afetivo. Isso é muito comum na percepção no campo das constelações, né? Isso não é uma regra, mas é muito comum que isso aconteça. Então, esse movimento vai trazendo essa percepção de olharmos para processos que vão fazer a gente desenvolver uma postura adulta, e desenvolver uma postura adulta é justamente se desidentificar de todos esses processos de exclusão, né? O papai e a mamãe que se excluíram, eu vou lá e me coloco em alguma parte desse sistema, saio do meu lugar de filho e vou para esse lugar aqui, né? E aí isso gera uma sensação de dor muito grande. Quando você precisa tirar essa dor para que o amor verdadeiro flua, você vai dizer: não, essa foi a única forma de amor. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de mudar comportamento, porque senão elas vão ter a sensação de que não pertencem a esse sistema familiar. E é apenas um processo de ilusão, né? Como referência. E uma terceira ordem dentro da lei do amor é o equilíbrio entre dar e receber. E o equilíbrio entre dar e receber acontece dentro de um princípio onde a natureza das relações começam a prevalecer um processo de vivenciar relacionamentos de um lugar infantil. Por exemplo, uma relação homem-mulher, que gera desequilíbrio entre dar e receber. A mulher dá muito para um homem. Dá muita atenção, paga a conta, gera processos de cuidar, de se preocupar muito e blá, 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 porque ela tem uma dinâmica, muitas vezes, de querer ser amada, de querer ser vista, de querer ser desejada, por exemplo, né? Ela começa a dar muito para esse homem. O que acontece? Gera um processo de desequilíbrio entre dar e receber. Muitas vezes, esse homem que recebe muito tem uma dinâmica. É a dinâmica de dizer para ela assim, conscientemente: não tenho como retribuir o muito que você me dá. O que ele pode fazer? Ele pode se tornar agressivo. Ele pode se tornar, por exemplo, um homem que vai trair ela. Por quê? Porque inconscientemente ele tem a seguinte matemática: eu não tenho como retribuir o muito que você me dá. Uhum. É simples assim. Porque vem de duas dinâmicas específicas, né? Tanto dele quanto dela. Então, muitas traições, que eu chamo de traições paradoxas, acontecem por movimentos relacionados onde a mulher ou o homem, tanto faz, dão muito na relação. Muito, além daquilo que é essencial para o processo. Isso gera um desequilíbrio entre dar e receber. Como que isso começa a equilibrar? Quando a gente começa a estabelecer um movimento de fazer menos aquilo que a gente faz muito, que a gente possa fazer um pouco mais aquilo que a gente faz pouco.
né? Então, é dar menos, consequentemente, trair menos. Uhum. E aí você começa a gerar um processo de equilíbrio entre dar e receber nas relações. Existe um quarto princípio, que é algo que eu venho desenvolvendo, que faz parte do modelo DSPI, que tem a ver com o princípio da indisponibilidade, ou seja, da disponibilidade que gera indisponibilidade. Esse princípio também fala do movimento que boa parte de tudo aquilo que a gente deseja, a gente não está disponível para aquilo, a gente está indisponível, né? E a indisponibilidade, ela carrega um processo de sensação de dor muito grande, porque às vezes eu quero viver um relacionamento afetivo, eu quero prosperar, eu quero ganhar dinheiro, mas eu não estou disponível para aquilo, porque a minha alma, ou seja, as minhas emoções, estão conectadas por lealdades aprendidas aqui atrás, que impedem o processo de dizer siga de forma disponível na vida. Ou seja, eu tenho uma dificuldade, por exemplo, de prosperidade. E aí eu começo a prosperar. E prosperar começa a ser pesado para a pessoa, né? Isso gera um nível de dor muito grande, porque inconscientemente ele vai olhar para essas relações, pai e mãe, e vai dizer assim, caramba, não houve prosperidade. Se não houve prosperidade, como que eu vou prosperar? E aí eu carrego um sentimento de culpa muito grande. Por isso que muitas pessoas ganham dinheiro, mas gastam tudo além daquilo que ganham. Se endividam, por exemplo, porque elas se sentem em dívida com o sistema delas. E aí vai, são tantas dinâmicas que são vistas dentro das ordens do amor que elas simplesmente fez toda a diferença na minha vida quando eu comecei a compreender de verdade as ordens do amor, né? Porque trouxe um nível de consciência muito grande para tudo aquilo que eu vivia, mas não sabia que vivia, né? Para tudo aquilo que eu infringia como lei e não sabia que estava infringindo no campo da experiência. Isso é incrível, porque mostrou para mim, é como se fosse um GPS, né? Caramba, então é por isso que eu não tinha isso, né? Eu estou falando por mim agora que eu sempre fui muito empreendedor, com muitas ideias, com muito processo de vamos fazer, vamos acontecer. E eu sempre fazia isso muito pelas pessoas, muito, e não fazia por mim. Incrível isso, né? Não fazia por mim, eu fazia pelas pessoas. E quando eu comecei a fazer por mim, não dava certo, porque eu estava leal a um sistema que não deu certo, né? Então, todo esse campo de experimentação está muito inserido na perspectiva das ordens do amor propostas pelo Hermes, né? E é uma lei incrível. Se você começa a estudar isso e na sua vida, você vai começar a perceber de verdade o quanto esse processo ele é mais comum do que a gente possa imaginar o tempo inteiro. O tempo inteiro. E quando você fala, por exemplo, das lealdades, né, e principalmente da questão da financeira, né, quando a gente começa a perceber essa questão de que eu estou sendo leal ao sistema, né, quando a gente começa a trabalhar essas consciências, né, que vêm da constelação, muitas vezes a gente tem o que nós chamamos um termostato financeiro, né? Então, se a minha família ela recebeu até isso, se eu recebo mais do que isso, se eu ganho mais do que a minha família teve, é como se eu não tivesse essa permissão também, né? Então, a questão da prosperidade acontece muito nesse sentido também, né? Às vezes, na questão da lealdade, essa minha família toda, né, é uma família que trabalha na área de saúde. Se eu vou trabalhar numa outra área, parece que não estou pertencendo a esse sistema. Então, é como se a gente não se sentisse pertencente. Então, a gente sempre percebe que cada vez que a gente estuda mais, né, o processo da constelação, eu, pelo menos para mim, né, na minha vida, mais eu começo a perceber, como que eu não tinha visto isso antes, né? E aí, todo o conhecimento que o Bert traz, né, para a gente, né, dentro dessa visão, é como se eu cada vez, pelo menos, fico cada vez mais perplexa, assim, seja nos relacionamentos, porque a gente aplica a constelação não só familiar, mas dentro de uma empresa, por exemplo. Então, na minha empresa, que eu passei por grandes reformulações, e quando você fala assim, qual lugar que você ocupa, né, dentro da sua família, né? Então, você usou o exemplo de uma mulher que é traída, né? Aí tem um exemplo, às vezes, né, um homem que se sente muito maior que aquela mulher,
ou porque dentro de um casamento, né, dentro da visão sistêmica, né, o casal é igual, né, eles têm o mesmo tamanho, mas às vezes o homem se vê muito maior, ou intelectualmente, ou ele se vê muito maior porque ele tem mais dinheiro, ou a mulher está nessa posição também, e aí já começa todas as desordens, né, dentro das ordens do amor, então ocorrem essas dinâmicas doentias, né. Exatamente. Então é muito incrível mesmo, né? Por exemplo, me lembro de um caso de uma mulher que o homem pagou a faculdade dela. Uhum. E ela se formou, só que ela não conseguia ter pulso para iniciar o processo de trabalho dela. E quando a gente foi colocar no campo, a gente percebeu que essa lealdade a esse sistema, desse homem que pagou para ela algo, ela se sentia pequena e devedora. Isso impedia a força dela de materializar o processo de se tornar uma profissional. Um músico super famoso, que eu atendo ele, que vem de um sistema de homens que desde do bisavô dele, da área do direito, era juiz, promotor, delegado, advogado, todos os homens, sem exceção, homens. Ele resolveu ser músico, né? E a forma que ele teve de se manter leal àquilo que ele excluiu foi desenvolvendo o alcoolismo. O alcoolismo foi uma forma de conexão com a dor que ele sentia em ter feito diferente, né? Uma mãe que tem uma empresa, por exemplo, e essa empresa não vai bem. Aí a filha, especificamente, começa a bancar esse campo de experiência da mãe e começa a gerar uma dor muito grande no processo, porque é como se a filha estivesse dando para um sistema que é maior algo que ela não pode dar. Porque não se trata do dinheiro, se trata da relação em si, né? É uma relação que está sendo paga para ter amor, por exemplo. A filha paga a mãe para ter amor. Ela banca as dívidas da mãe, ela banca o processo que a mãe desenvolve para ter amor. É uma forma de comprar, né? E isso gera, tudo isso está envolto no processo das ordens do amor. Tudo. Porque você acaba na lei do dar e receber, né? Se você dá muito mais do que você toma, né? Porque a gente usa essa coisa do tomar, né? Então você não é capaz de tomar o que vem do outro, né? Então quando você fala de disponibilidade e indisponibilidade dentro de um relacionamento, às vezes é exatamente isso. A gente não tem maturidade, às vezes, porque quem tá ali querendo muito é sempre aquela criança que quer ser vista, é aquela criança que quer delegar, né, a função para o outro de cuidar, sendo que o autocuidado é a gente mesmo que tem que fazer. Então, eu percebo que cada vez mais, pelo menos eu mergulho dentro dos conhecimentos da constelação, cada vez mais é uma surpresa a respeito da gente mesmo. É como se fosse realmente um desvendar de quem nós somos, né? Porque é como se a gente tivesse camadas e camadas encobrindo, né? Toda essa história de vida que a gente tem, que a gente não faz nem ideia, né? Então, acho que a constelação, ela, para mim, pelo menos, ela é isso, é um desvendar de mim mesma, para poder estar disponível também para ajudar as pessoas, porque às vezes quando a gente fala num processo terapêutico, né, tem gente que pergunta assim, como que você pode ser um constelador? Eu falei, a única forma de você ser, né, ou se tornar um constelador não é um curso apenas que você faz, mas é o quanto você coloca em prática na sua vida aquilo que você aprende através de uma formação, porque não dá para você ser um constelador se você não constelar você mesmo, Exatamente. né? Exatamente. Esse é um campo que fica incongruente de forma muito clara, né? Você traz essa perspectiva muito, muito forte, porque como constelador, quem senta ao seu lado para trazer, constelar e trazer um tema, a pessoa que senta ao seu lado é o seu maior desafio, porque aí você vai entrar em contato com a sua própria história o tempo inteiro. Então, se você não está mais alinhado um pouco a cada dia, você não consegue estabelecer um movimento de fazer um bom trabalho, porque você vai estar identificado com a dor do outro, né? É um campo que te coloca constantemente diante, colocando você em prova o tempo inteiro. Ou você, de verdade, começa a conhecer de você mesmo, para que você possa exercer essa função, né? E isso serve, Diana, para qualquer relacionamento, né? Fazer uma formação de constelação não necessariamente é para você tornar-se um facilitador. Isso é uma consequência, é um ganho extra, né? É para que você possa desenvolver-se, conhecer
profundamente sobre você e a forma como você se relaciona e aprendeu com o seu sistema de origem. E isso vai trazer a informação de como você se relaciona fora com as pessoas. Como você se relaciona com o trabalho, com prosperidade, sexualidade, com o seu corpo. É uma correlação constante. Total. Por quê? Porque a gente projeta o tempo inteiro aquilo que a gente não consegue dar conta no nosso campo de experiência do nosso sistema familiar. Por exemplo, uma relação de sócios, né, que estabelecem um vínculo onde um dá mais para o outro do que o outro, né? Um recebe mais, o outro dá menos. Aí esse desequilíbrio é motivado por um campo de muita dor, às vezes, né? Eu posso estar olhando para o meu sócio e vendo o meu pai. O outro pode estar olhando para mim e vendo a minha mãe. E isso é muito forte, né? Porque isso traz um nível de conflito muito grande. Os conflitos vividos numa organização, por exemplo, são motivados por processos que vêm da minha própria história, projetados no meu negócio, por exemplo, né? Muitos negócios vão à falência ou não dão certo, ou passam por dívidas, ou tem um entra e sai de pessoas, ou altos e baixos muito grandes, ou inadimplência muito grande. Por quê? Porque essa perspectiva daquelas pessoas que fundaram aquela empresa, que são gestores daquela empresa, muitas vezes estão emaranhados entre si e dentro da organização vão refletir essa dor. Por quê? Porque é difícil olhar para a própria dor. Então eu vou olhar para a minha dor a partir do outro, a partir do meu negócio, a partir de algo que eu construo, por exemplo, né? Muitas coisas não fluem de verdade porque está projetando essa perspectiva de dor que vem da minha história no outro ou em algo. É muito comum isso. Sim. Vou dar um oi aqui para todo mundo, que eu vi várias pessoas entrando aqui, alunos do Luciano, que também já foram alunos da uma universidade, que são alunos do ILA, alunos novos que estão chegando. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Compartilhem a live, vocês sabem como faz a compartilhar? Pega ali o aviãozinho e manda aí para os amigos de vocês, se vocês acham que esse tema é interessante. Sempre conversar com o Luciano, para mim, é muito engrandecedor, porque tem essa sabedoria que vem desse campo quando a gente abre para falar, né? E aí esse compartilhar, ele sempre fica muito profundo, né? Então sejam bem-vindos todos, né? E gratidão pelo tempo de vocês, por vocês estarem aqui. A Lilian Gonzalez está falando, sou aluna da Humani há mais de 20 anos e sou eterna aluna do Luciano, está aqui com a gente hoje. Gratidão aí pelo tempo de vocês, e a gente está aqui, eu e o Luciano, começando, né, oficialmente hoje na nossa live, essa nossa parceria dentro dessa jornada, que a gente tem essa proposta de trazer, né, para a Humani. A gente já tinha, né, a formação antes da pandemia com a professora Lucy Sintra, que foi minha professora de constelação, gratidão eterna para ela, né, pelos ensinamentos que eu tive, foi minha primeira formação. E agora a gente está trazendo aqui para a Humani essa formação do Instituto, né, do Luciano, para que a gente possa emplacar aí essa formação no sentido de trazer mais consciência, né? Porque eu sinto, pelo menos que na universidade, é muito importante que a gente continue esse trabalho, porque é um trabalho de muita transformação, né? Numa escala muito profunda, né? Deixa eu ver quem mais que está aqui. Boa noite, já fui aluna de Reiki também, iniciei você. Que lindo, muito bom, muito bom. Muito bem. E qual é o assunto que você quer trazer aqui, Luciano? Assim, além desse que a gente já falou, que é muito importante que a gente tenha isso muito claro, de que essas três ordens da hierarquia, né, do pertencimento, né, e do dar e receber, ou saber dar e tomar, que se elas estão em equilíbrio, né, entre aspas, né, porque é uma constante aprofundamento do equilíbrio, a gente segue bem na vida. Agora, se existe uma desordem, existem dinâmicas que se tornam dinâmicas doentias. Doentias no sentido de que causam algum transtorno, né, uma desordem, e aí isso fica fora do lugar. E uma vez fora do lugar, a gente precisa fazer um movimento, né? Porque o único jeito de fazer transformação é que você entre no movimento de ajustes, né? E aí você tem que ter energia, né? Energia, e às vezes o que nos falta, né, é energia para a gente focar, porque é como se o fluxo de energia não flui para a gente, né? E a gente aí tem que fazer algum movimento. Como que é esse movimento de tomar os pais para a gente, Luciano? Olha,
É um desafio, porque a gente fala dentro da perspectiva das constelações que tomar os pais é um desafio, porque existe um aprendizado muito grande que a gente aprendeu lá de 0 a 7 anos, que fez com que a criança desenvolvesse uma capacidade de aprender sem tomar consciência do que estava aprendendo, porque ela simplesmente aprendeu de forma instintiva, né? Ela vai desenvolvendo, o cérebro vai desenvolvendo, a cognição vai estabelecendo o princípio de maturidade, e ela só começa a entender as coisas a partir da segunda infância. Só que fica um aprendizado lá atrás, né? E esse aprendizado fala que o papai e a mamãe, por vários motivos, não me deu amor, não me nutriu, não simplesmente brigavam, o papai era alcoólatra, a mamãe era doente, enfim, são muitas histórias que a gente conta da nossa história, né? Que na maioria delas não condizem com a realidade, inclusive. A gente conta muita história que é apenas o nosso mapa de aprendizado interno que fala mais do que outra coisa, propriamente dita, né? E aí a gente vai ficar com um processo inconsciente de aprendizado, onde muitas vezes eu me torno o pai do meu pai, ou o pai da minha mãe, enfim, é todo um processo que faz com que eu saia do meu lugar, né? E toda vez que eu saio do meu lugar, eu não consigo tomar dos meus pais, eu vou dar para eles. E o Hélio falava que os pais dão a vida, por exemplo, e os filhos pegam a vida e seguem dando continuidade à vida, né? E tomar o pai não significa dizer aceitar os defeitos deles. Tomar os pai e mãe não significa julgá-los, não significa trazer uma perspectiva de dizer que a mamãe sofreu muito, o papai desapareceu, eu tenho que aceitar isso. Não, a gente não está falando disso. A gente está falando de uma perspectiva adulta, onde tomar a vida significa apenas reconhecer a vida que eu recebi dos meus pais, mais nada. O que acontece depois é natureza humana, é aspectos de conflitos da nossa personalidade nas nossas relações. A gente tem muita gente que passou de verdade por muitas experiências traumáticas com pai e com mãe e que simplesmente nunca vão conseguir gerar um movimento de perdoá-los, ou seja, aceitá-los como eles são. E está tudo bem. A questão maior e que as constelações ensinam é que esses pais externos, biológicos, né, eles nos deram a vida. E pais como função pai, função mãe, é para um que olha dentro das constelações. Né? Função pai, aquele que nos conduz para o mundo, aquele que nos mostra as oportunidades, aqueles que nos levam para as aventuras, aquele que investe, aquele que tem a ver com regras, limites, leis, horário. Então, função mãe é aquela que nutre, que gera confiança, que protege, que coloca no colo, que alimenta. Essas funções, quando não são estabelecidas, né, fazem com que a gente gere um nível de dor muito grande. Né? E aí a gente não consegue tomar a vida, porque é tão impregnado desse aprendizado que a gente confunde isso. Né? Então, o mais importante a compreender é eu só posso mudar os meus pais internos. Ou seja, só posso mudar a história dos meus pais internos. A gente fica muito, por natureza humana, focado fora. Focado na tentativa de mudá-los, de julgá-los, de apontar o dedo, de colocá-los no colo, né? Como se isso fosse algo que vai resolver. Isso é um movimento de atitude infantil, diga-se de passagem. Né? Não estou dizendo aqui que, com a velhice, os nossos pais precisam de verdade de ajuda, mas eu sempre vou falar de que lugar que a gente faz isso. É do lugar de filho, ok, mas do lugar da necessidade de querer ser visto e amado, não. Né? Tem muitos filhos que cuidam dos pais na velhice por vingança, por dizer para dizer para eles assim: eu cuido de você, você não cuidou de mim. Né? Eu cuido de você porque eu ainda tenho esperança de você dizer: eu te amo, filho, filha. Então, essas dinâmicas impedem o fluxo de eu tomar de verdade o fluxo da vida, né? Porque existe um fluxo maior. E isso é confundido pelo aprendizado biológico, a partir do nervo vago da gente, que faz com que a gente não consiga ter um comportamento diferente, uma história diferente, de fazer algo diferente, porque a gente fica esperando por um milagre. Isso é uma atitude infantil, né? Esperando um milagre de que meu pai e que minha mãe mudem para que eu possa mudar.
E aí eu vou tomando porrada, vou tomando na cara, vou perdendo a oportunidade na vida, vou perdendo dinheiro, vou perdendo tudo, porque eu estou aguardando a minha mãe e meu pai mudarem. E aí eu sempre pergunto, o que você está fazendo com a sua vida? De verdade, o que você está perdendo? O que você está fazendo com a sua vida? Então, é todo um processo que faz com que a gente, de verdade, tenha dificuldade de tomar a vida e dar continuidade à vida. Por quê? Porque a gente fica preso à dor da nossa infância, que não foi possível ser diferente. Eu sempre brinco com os meus alunos lá na Humani, né, que a gente às vezes é tão leal ao nosso sistema, se a gente tem um sistema que é um sistema de que todo mundo é sofredor, como que eu posso ser feliz, né? Então eu sou leal ao sistema e sou leal ao sofrimento desse sistema, né? Então às vezes é difícil da gente quebrar essas lealdades mesmo, né? E quando a gente fala de tomar, né, a vida para a gente, né, tem que passar por esse processo de autorresponsabilidade, não tem jeito, né? Os meus pais me dão a vida e através de mim eu sigo, né, com a vida, tomando a força que vem deles, né, tomando bênçãos, tomando, né, eu sempre aprendi com os meus mestres na Índia assim, é impossível você amar quem você julga. Então, se eu julgo meus pais, ou se eu julgo quem está perto de mim, que sejam meus parceiros ou as pessoas, é difícil você ter um lugar de amor ali para essas pessoas, né? Então, às vezes a gente, como você diz, né, tem uma imagem interna criada dentro da gente, que é o nosso pai, uma imagem da mãe. E haja visto, por exemplo, na minha família, são 5 filhos, né? Eu sou a terceira filha. E quando você diz, estou no lugar errado, eu durante muito tempo ocupei um lugar errado. Hoje, quando eu falo com a minha mãe, eu às vezes falo, mãe, é a sua terceira filha. Oi, sou a terceira filha. Já para me colocando cada vez mais num lugar de terceira filha, porque eu sempre estava lá no lugar de primeira filha, às vezes lugar de maior que os pais, né? Tem um momento que você se coloca como grande. E aí você ferra a vida toda, né? Você fala, nossa, por que a minha vida tá tão ferrada? Aí você começa a entender por que a sua vida tá tão ferrada, porque você tá no lugar errado, né? Uhum. Você toma um lugar que não é seu, né? Exatamente. É um processo incrível. A nossa formação, que a gente vai fazer numa universidade, ela vai falar muito sobre histórias da vida real. E a gente configurou essa formação de constelação familiar, método PSPI, que significa Percepção Sistêmicas e Práticas Integrativas, que é um pool de várias técnicas agregadas ao princípio das leis básicas da própria constelação familiar, né? Ela tem a intenção de promover o estado de autopercepção e percepção do campo do qual você está se relacionando. Então, isso facilita muito esse movimento de aprender constelação. E ela foi construída dentro de 10 módulos, especificamente, onde o primeiro módulo é a relação com a criança, ou seja, todos nós temos internamente uma experiência com a nossa criança, e a gente pode chamar isso de criança ferida, de criança emburrada, de criança triste, de criança deprimida, porque somos adultos com atitudes infantis, né? Adultos que não sabem lidar com dinheiro, que não sabem lidar com relacionamento, que não sabem dizer não, por exemplo. E esse campo de experiência é incrível porque mostra no primeiro módulo como é que essa criança aprendeu a ser como ela é hoje. Ou seja, que criança que você tem dentro de você hoje, né? E a gente começa a aprender a desidentificar-se daquilo que é a necessidade de um milagre, por exemplo. Então, a gente vai olhar para o aspecto da criança que foi adulta muito cedo, do adulto que se tornou criança. São vários níveis de interação da relação desse adulto agora com essa história, porque não é uma criança, é uma história da criança, principalmente de 0 a 7 anos, na primeira infância, que aprendeu sem ter consciência, simplesmente pegou aquilo como verdade e vai replicar isso na vida constantemente. O segundo módulo te pega essa relação da criança e integra isso à relação com a mãe. Então, o módulo mãe, né? A famosa mãe, a mãe que os teóricos da psicologia metem pau, metem cacete, né? Mas a gente compreende que ambos os sistemas têm o mesmo valor. Então, a gente trabalha a criança, trabalha a mãe, o terceiro módulo, pai, né? Essa triangulação, como funciona especificamente com a criança, com a mãe e com o pai. O quarto módulo parte para olhar para essa triangulação.
como que funciona a relação pai, mãe e filho, por exemplo, com adoção, com inseminação artificial, abortos, natimortos. A gente vai ampliar essa percepção e perceber que esses fenômenos, ou seja, essas experiências, trazem muitas vezes consequências para a ponta do sistema, os filhos de uma forma geral, né? Quinto módulo, vamos olhar para relacionamentos afetivos, a família que constituímos respectivamente. Porque não conseguimos viver um relacionamento afetivo saudável se a gente não estiver integrado, alinhado com o sistema parental e com a minha criança, com meu pai, com a minha mãe, com a minha criança. Porque senão eu vou projetar isso de uma forma muito louca no meu parceiro, na minha parceira, e isso vai trazer uma série de conflitos. Sexto módulo é um módulo que fala sobre ser facilitador da sua própria vida, ser facilitador da sua própria história e não complicador da sua história, né? É um módulo que ensina a gente, o clique dos 5 primeiros módulos, que é voltado para autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, onde você começa a adultecer. Eu adoro essa palavra. O sexto módulo é o adultecer no processo da experiência, para que você possa ir para um sétimo módulo, que é onde você começa a ter contato do lugar de facilitador com as constelações familiares, onde você vai aprender as constelações aplicadas no contexto individual, né? Com bonequinhos, com âncoras de solo, com mãos catalépticas. São vários exercícios e práticas que vão começar a despertar em você essa possibilidade de incorporar esse ganho que é passar pelo autodesenvolvimento e aprender uma técnica para se tornar profissional de constelação familiar. O oitavo módulo fala sobre o processo de constelação em grupo, onde você vai começar a aprender a constelar em grupo. O nono módulo tem a ver com o princípio de olharmos para a saúde e doenças, sintomas, saúde e doença, também dentro da perspectiva do lugar de facilitador, pegando os conhecimentos do sétimo, do oitavo e aplicando no nono módulo também. E o décimo módulo a gente fecha o movimento, onde a gente vai passar por supervisões. A partir do sétimo módulo, você vai ter supervisão, vai ser supervisionado, né? A partir do sétimo módulo, sétimo, oitavo, nono, décimo módulo com supervisão, para que você possa ter uma experiência mais segura. E para as pessoas que querem aprofundar mais ainda, existe uma segunda etapa, que é fazer mais 8 módulos, né? A gente chama isso de Master, e se você faz 18 módulos, também pode ser feito a nível de pós-graduação, tá? Uhum. É uma pós-graduação, assim, vocês completam 18 módulos, por exemplo, ou pode fazer a nível de Master, que não precisa entregar TCC, você vai receber um certificado internacional, Metaforo, um selo alemão, onde você pode utilizar esse certificado em qualquer parte do mundo, né? Ele é reconhecido mundialmente, e é um curso super completo, é um curso que tem módulos a partir do 11º, por exemplo, totalmente diferentes do que o mercado oferece. É o curso que tem a maior carga horária de mercado, incluindo supervisão, incluindo práticas externas do aluno, né? É um curso que é movido dentro de uma perspectiva matemática de 70% prática, 30% teoria. É um curso onde você vai ter aulas também online, teóricas, para que você possa relembrar sempre do processo daquilo que você está aprendendo. É um curso que você vai ter professores diversos, porque não sou só eu que vou ensinar, vão ter professores diversos, super capacitados, treinados por mim, passados por outras formações também, né? É um curso que vai facilitar bastante o teu olhar para você mesmo e, consequentemente, para as suas diversas relações, e vai falar muito sobre você e como você se relaciona, né? De que forma que você pode melhorar constantemente a sua percepção. Então, de verdade, eu convido você, se você tem essa motivação de querer transformar-se, transformar a vida de pessoas, que venha fazer parte desse curso, que você possa crescer junto com a gente, que você possa aprender junto com a gente, que você possa tornar-se um mestre de você mesmo e poder, assim, transformar tudo que está em torno de você. É muito lindo o processo. Eu sempre falo que esse curso é um convite, né? A constelação é um convite para quem quer trabalhar a si próprio, para quem já é constelador também, né? Porque eu acho que quem é constelador é algo que você não pode parar apenas numa formação. Pelo menos eu penso assim, né? Que você tem que continuar aprofundando, vendo outras visões, passando pelos workshops, né? Eu já participei de vários workshops já com o Luciano, lá no Instituto Willa.
E já fiz várias constelações, né? E participei como fazendo constelações comigo e também como participante, né? Como representante. E cada vez que a gente passa por uma constelação, seja como representante, seja como assistindo, ou seja, você constelando um tema seu, é algo assim que move todos aqueles que estão ali. Então é incrível, né? Então fica o convite aqui para quem já é constelador, né? De aprofundar e ter um outro olhar, né? Como se a gente tivesse. Eu tive um olhar com o meu primeiro professor, com a minha primeira professora. Agora eu vou aprofundar esse olhar, olhando o ponto de vista de vários outros consteladores que vão estar com a gente na formação. E também trabalhando as suas questões, porque você não vai só aprender teoricamente, você vai estar lá fazendo e também trazendo os seus temas, né, Luciano? Porque quando você faz uma formação, você também trabalha com os alunos, não é Exatamente. isso? Todo aluno vai passar por processo de constelação e a partir do 7º módulo, onde eles começam a trabalhar do lugar de facilitador, aí que você pode fazer 1, 2, 10, 20 movimentos nesse sentido, né? Você vai ter muita oportunidade de olhar para vários temas, porque se você não passar por isso, você não vai sentir como que isso funciona de verdade. Então, faz parte do processo curricular você passar por constelação, você constelar, para que você possa aprender de verdade como que funciona essa abordagem. Muito bem, então tá dado o recado aqui para vocês, assim, as inscrições do curso de constelação, que é essa formação inicial de 10 meses, depois com essa oportunidade de você continuar o processo de formação, se você quer uma pós-graduação com apresentação de TCC, ou se você quer só o título de Master, aí você não precisa apresentar o TCC, mas você faz a constelação mais 8 meses, depois dos 10 meses, né? Então, o primeiro processo são os passos a passos 10 meses. Depois que terminar os 10 meses, você pode ter a possibilidade de fazer mais 8 meses. Mas sempre tem que ser uma montanha por vez, né? Então, cada módulo você vai galgar um degrau, né? Então, cada módulo você vai trabalhar um dos temas, né, que o Luciano apontou aqui. Então, Lu, agradeço muito a sua presença aqui nesse domingo à tarde, a sua disposição de estar aqui com a gente, de trazer tanta clareza, tá? Desejo a você uma excelente viagem para dentro, um mergulho para dentro, ao mesmo tempo um mergulho para fora, né? De fazer esse percurso de Maria Madalena, nossa, que vai ser muito bom, né? Resgate do feminino, né? Com certeza. Trabalhar esse feminino interno, né? É importante esse reconhecimento dessa força. São duas forças de naturezas opostas, mas complementares. E é importante a gente poder estar alinhado com essa natureza, que o que na realidade nos diferencia é apenas o processo biológico, né? A biologia que faz com que haja uma diferenciação, mas essas forças elas estão e são todo instante em prol da vida, né? Em prol da manutenção da vida. Então, isso é muito lindo. Então, vamos lá aprender um pouco mais, experienciar e vivenciar. Gratidão pela oportunidade de estar aqui na universidade com você. Espero vocês na nossa formação de constelação familiar. Vem participar. É um curso, sou suspeito em falar, mas transformativo, transformador, transforma a dor, né, em processos mais conscientes e curativos, e no final você vai agradecer a você mesmo por ter se dado essa oportunidade de estar aprendendo algo que vai com certeza fazer a diferença na sua vida. Um beijo para vocês, gratidão, até breve, a gente está se encontrando em outubro, iniciando a nossa formação. Um beijo grande. Obrigado, Diana. Beijo, Lu. Boa viagem, a gente se vê na volta. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau.